pessoal, tudo bem? Eu estou aqui agora com vocês para a nossa segunda aula em pessoal sobre Enem, tá? Não interessa, Enem sendo adiado ou não, a prova será feita. Então você já vai acompanhando aí, vai aproveitando para não perder nada, tá, pessoal? Hoje na nossa aqui, continuidade, nós estaremos conversando sobre humanismo e poesia palaciana, humanismo e teatro popular de Gil Vicente. Tá bem, pessoal? Então, vamos acompanhando aí a nossa aula de hoje sobre humanismo, poesia palaciana e teatro medieval de Gil Vicente. Ok, pessoal? Vamos lá em frente. Aí, galera, muito legal poder falar com vocês nesse momento. Muito legal nós estarmos aí agora trabalhando e podemos discutir novas questões aí que são importantes para o processo literário, tá? Então, dentro dessa proposta aí, vamos aí vendo o que a literatura tem de importante para nós nesse momento, tá, pessoal? Então, agora, eu quero que vocês, então, estejam bem assim, atentos a tudo que nós iremos discutir nesse momento, tá bom, pessoal? Então, olha lá, eu estou até com um castelo aqui, né, medieval, um palácio aí, então, para nós nos sentirmos lá dentro desse palácio, dentro desse momento aí, que é o momento da literatura humanista. Sabendo que, pessoal, a partir de 1434, tá, o que vai acontecer? Fernão Lopes é nomeado a cronista-mor da Torre do Tombo. Uma vez que ele foi nomeado a cronista-mor da Torre do Tombo, pessoal, surge então, né, ou melhor dizendo, vai se desenvolvendo aí o pensamento antropocêntrico, né? Então, a partir desse momento aí, então todo esse cenário, né, todo esse contexto aí histórico. Então, o que ocorre? O pensamento antropocêntrico ele vai entrando no cenário, tá? Medievalesco, opondo-se ao pensamento teocêntrico que é do auge aí mesmo do medievalismo, tá bem? Então, agora, o que acontece? A partir de 1434, inclusive nas artes plásticas, né, nós vamos ter aí o período Quattrocento, tá? Em que já vão sendo aí trabalhadas obras que vão desembocar com o classicismo, tá bom? Então, o que acontece? Essa fase humanista, então, é considerada uma fase de transição, pessoal, de transição da idade média, daquela idade média alta ali, tá? Para o momento clássico, para a era clássica. Então, nós temos aí o humanismo já com ideias antropocêntricas e, na manifestação literária, nós teremos, então, poesia palaciana, que eu vou comentar com vocês, e o teatro popular de Gil Vicente. Então, vão acompanhando aqui comigo tá, a aula, vão aí anotando o que precisarem, que nós estaremos conversando coisas importantes agora, pessoal. Então, veja bem, está aí na tela para vocês a poesia palaciana. Tá? Então, sabendo que, como o próprio nome diz, tá? Essa poesia ela era feita, ela era declamada nos palácios. Por isso, ela se difere, pessoal, aí das cantigas medievais. Por isso, ela se difere da proposta literária medieval. Qual era a proposta literária medieval, pessoal? Eram cantigas, né? Aquelas cantigas trovadorescas, aquelas cantigas, textos, né, feitos para serem cantados ao som de um instrumento musical, né? Então, na nossa aula sobre trovadorismo, nós conversamos sobre isso, cantamos, né, uma música aqui do Chico, quem te viu, quem te vê. Então, você tem aí essa questão musical, essa questão cantada, mas aqui, na poesia palaciana, o que acontece? A poesia se desprende da música. Não há mais agora obrigatoriedade do texto ser cantado ao som do instrumento musical. Agora a poesia é para ser declamada e nos palácios, nas festas palacianas. Então nós vamos vendo aqui que a linguagem tem que ser mais elaborada, tem que ser mais trabalhada. Nós vamos vendo que a poesia não é popularesca como era a cantiga medieval, ok? Então vão acompanhando aí comigo a aula, vamos entendendo esse momento aí da poesia
palaciana, tá? Dentro aí do humanismo, aí na era medieval ainda, já indo para o classicismo. Então vamos lá, pessoal. No século XV, então aí durante o reinado de Dom Afonso V, né, o rei de Portugal, o que vai acontecer? A poesia se desprende da música. Ocorre um divórcio, brigamos, eu quero mais saber de você, você me traiu. Né? Então, o que ocorre? A poesia se distancia agora da música, ela não é mais para ser cantada, ela é para ser declamada. Tá? Então, não há necessidade de se fazer composições musicais. Portanto, agora, nós não temos mais, pessoal, olha lá, não temos mais a questão de trovadores. Agora nós temos o poeta. O trovador é aquele que compõe uma cantiga, o poeta é aquele que faz uma poesia, ok? Então, nós temos a poesia agora para ser declamada nos palácios, olha lá que bonitinho, o reizinho ali tudo fofinho, né? Então, você tem ali os nobres do lado. Então, a poesia era declamada nas festas, tá? Era declamada ali nos palácios, nas reuniões palacianas, então, para os nobres. Então, não é uma poesia de alcance popular, ela é uma poesia de alcance aí das elites desse momento. Está bem, pessoal? Então, vamos em frente, pessoal. Olha lá. Aí nós vamos vendo, então, que aqui define-se, então, a poesia, o texto declamado. Para tanto, pessoal, né, para que esse texto ele consiga ter um ritmo próprio, ele consiga ter aí um desempenho próprio, ele vai ser trabalhado com figuras sonoras, tá? Nós vamos encontrar figuras sonoras muito aí peculiares na poesia palaciana, bem como, pessoal, a metrificação mais rígida aí dentro dos redondilhos, tá? A redondilha maior, a redondilha menor. Oh, que é isso, professor, né? Eu acredito que muitos estejam se descabelando. Aí agora, o que é poesia trabalhada com versos redondilhos? Vamos lá. Então, assim, veja bem, os tipos de versificações, né, eles já havia, já existiam, estavam aí, e aí o que acontecia? Esses tipos de versificações, eles eram assim intensos e constantes durante as produções também de cantigas, mas na poesia palaciana, o que vai rolar? Ocorre, então, uma intensidade, uma intensificação nos versos redondilhos, versos feitos com 7 sílabas métricas ou poéticas, você pode chamar das duas formas, ou 5 sílabas métricas ou poéticas. Então, os versos com 7 sílabas métricas eram chamados de redondilha maior, de 5, redondilha menor. Então, um exemplo aí para vocês. Olha, acompanha aqui no dedinho, olha só. Comigo me desa... Deixa eu fazer aqui que é melhor. Comigo me desavim. Então, eu tenho aqui, olha, 7 sílabas métricas. Por quê? Na sílaba poético-métrica, eu conto até a última sílaba tônica do verso. Tá? Se eu tiver uma outra sílaba após a sílaba tônica naquele verso, eu não conto essa sílaba, se ela for átono. Eu conto só até a última sílaba tônica. Se tiver, pessoal, aí duas vogais pronunciadas na mesma sílaba, é claro que elas vão ser contadas como uma só, tá? Nessa mesma sílaba. Então, ó, sou posto em todo peri. Olha lá, eu conto até o i, eu não conto go, perigo. Eu conto até o ri. Tá? Que é até a última sílaba tônica. Outra questão aí que é interessante também, né? Então, a menor, então essa aqui é com 7 sílabas, eu tenho 7 sílabas, então eu tenho aí, pessoal, a redondilha maior. A menor só com 5 sílabas. Tem um exemplo bem legal aí, numa poesia modernista, né, do Vinícius de Moraes, tá? Que virou música aí na voz do Ney Matogrosso, que ela é feita com 5 sílabas métricas. O Vinícius de Moraes, poeta modernista aí, de segunda geração, busca influência aí nesse período medieval. Olha só que interessante. Então ele faz pensem nas crianças, sabe aquela, a Rosa de Hiroshima, mudas telepáticas. Então, ele faz com 5 sílabas métricas, que é a redondilha menor. Você percebe? Isso aqui era próprio, era muito utilizado pelos poetas aqui da poesia palaciana. Olha, pessoal, como que é interessante, como que lança sementes, como que lança ideias para questões futuras, né? Vinícius de Moraes, a modernista da geração de 30 em diante, e aqui nós temos o período ainda dentro da era medieval, o período humanista de 1434. Então ele busca inspiração aqui atrás. Olha que legal isso aí. Isso aí está sempre presente na arte, tá, pessoal? Então, essas
intertextualidades, essas jogadas, essas influências, tá? É bem interessante isso. Então vamos lá. Gente, aí o que acontece aqui nesse momento, você vai vendo que a poesia também ela vai ganhando uma forma bem interessante, que é a questão dos motes e das glosas, tá, pessoal? O mote é o quê? O mote é quando a poesia ela ganha um espaço aí bem interessante que você lança uma ideia e depois você vai desenvolvendo o assunto, você vai desenvolvendo aquela ideia. É como se fazer uma redação, tá? E aqui, é claro, através da poesia. Então, o mote e a glosa, tá? Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos um exemplo de poesia palaciana. E você então vai entendendo um pouco daquilo que nós estamos conversando. Tem um detalhezinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que é bem legal, muito utilizado depois também pelos simbolistas, tá? E que é utilizado aqui. Olha que interessante, simbolismo lá bem depois. Então, eles também se influenciam aqui nessa técnica muito utilizada pelos poetas aqui palacianos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho esta poesia, chama-se, olha lá, Cantiga Sua Partindo-se. Aí você fala, poxa, mas é uma cantiga? Não, não é uma cantiga. É o título aqui, tá? Então, cantiga porque teria essa relação de chamar de senhora, tá? Que tem ainda uma influência da cantiga de amor, né? Ali da cantiga trovadoresca. Tem essa questão também de por ela por si só ser musical, então tem essa cadência, então que lembra, é claro, uma cantiga, mas não é uma cantiga medieval. Aqui é uma poesia palaciana. E vamos entendendo por quê. Olha lá. Senhora, partem tão tristeza, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Olha só que lindo, né? E você que quer mandar uma cartinha aí para sua namorada, uma poesia, né? Manda para ela, senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, ainda declama assim para ela, faz um videozinho agora em tempos de pandemia, né? E manda para ela, ela vai adorar. Então, ó, pessoal, olha só. Então, veja bem que coisa interessante, porque aqui ele divide a estrofezinha ali, né, no quatrilho, nós temos 4 versos ali, e olha que legal, ele faz assim, ele vai usar a repetição do som do T, dessa consoante. Então, quando se repetem sons consonantais, né, sons de consoantes, nós chamamos de aliteração. Se fossem repetições de vogais, chamaríamos de assonância, tá bom? Então, aqui nós temos a repetição de sons consonantais. Então, essa literação ela me ajuda também a dar uma cadência, uma musicalidade para o texto. Então, olha que interessante. Ele diz assim, senhora, tem tanta tristeza. Olha como é que me dá, né, essa força na sílaba, essa cadência, tá? Que acaba, pessoal, né, virando até uma música por si só. Quem gosta de rap aí, né, pode jogar com a questão e vai lá e consegue fazer a sua balada rap aí. Olha só que legal, ó. Senhora, tem tanta tristeza, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Ah, tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Ainda bem que eu não dependo de rap para viver, né, pessoal? Vamos lá. Aí o que acontece aqui? Nós temos, então, uma poesia que por si só é ritmada. Tá? Isso é a proposta da poesia palaciana. Você vai vendo então como que essa literação ela vai ganhando, né, espaço aí na poesia. Você vê na segunda estrofe tão tristes, tão, né, saudosa, lá, tão doentes, tão cansados, tão cheirosos. Vocês estão vendo como que a repetição aí dessa consoante, né, ela vai se intensificando. Inclusive na última estrofe ele diz assim, olha, partem tão tristesos, tristestam. Olha quanto T aí se repetindo, né? Então, a literação, ela vai ajudar muito aí a musicalidade poética aí para os artistas desse momento. Então, o nosso amigo aqui, o João Ruiz de Castelo Branco, tá? Então, que foi o que escreveu essa poesia, esse poeta desse momento, e ele então chegava, então iria declamar esse texto lá no palácio, né? De forma grandiosa, tá bom? Então aprendam a declamar a poesia e mandem lá para sua namorada, se for o caso. Se você tiver, ou para sua esposa, quem tiver já esposa, olha lá. A poesia palaciana, pessoal, então, ela vai seguindo temas que são próprios aí, né, desse momento, dessa época, e que
pega ainda influências das cantigas medievais. Isso aí é bem legal você perceber. Por quê, né? Porque tem aquela questão ainda do amor, tem aquela questão, né, da coita amorosa, do sofrimento amoroso, que é a própria da cantiga de amor, a pessoa fica triste, né, apaixonada, tem até a questão da sátira. Então você vai encontrar ainda temas bem aí peculiares também das cantigas dentro da poesia palaciana. O que é interessante também, que aumenta um pouco, que difere um pouco, é a questão da sensualidade, dessa carnalização feminina, que antes era reprimida nas cantigas medievais e que agora na poesia palaciana já vai estar mais evidenciada. Lá que bonitinho, o casalzinho sentado ali, né, no palácio, o reizinho chegando lá, eu vou ver, olha só o que eu vou pegar, né? Então olha lá que interessante. E eles estão ali, e o cara, então, ele vai falar dessa mulher, né? Então, vai fazer uma poesia sobre isso. É claro que vai ter uma coisa mais carnalizada aí da mulher, tá? Isso é bem interessante, porque, gente, nós estamos em momentos já de antropocentrismo. Então, o homem no centro de todas as cogitações, não mais aquela questão teocêntrica intensa, que já está ficando para trás, o teocentrismo, né? Então, o antropocentrismo, ele é importante. Então, os desejos, os anseios aí, humanos, né? Eles já vão ficando em evidências, que vai intensificar depois com o classicismo. Então, olha lá, pessoal. Aí o que acontece? Né? A poesia palaciana, então, ela tem uma determinada ambiguidade, conotações, abstrações, jogos de palavras que eu já falei para vocês, né? Bem próprias aí desse gosto humanista de se fazer poesia, e elas eram feitas, né? Então, como eu disse, nos palácios, eram declamadas nos palácios, em festas e tudo mais, e é claro, isso então faz com que a poesia palaciana não seja popularesca, ela é mais ao gosto então da elite, tá bom? Então não fez sucesso ali no meio do povão, né, e tal, né, no meio da galera toda. Ela foi mais para uma elite, tá bom? Mas serve como documento grandioso aí de inspiração para trabalhos futuros também, ok? Bom, aí nós vamos saber que a poesia palaciana, ela foi compilada, né, por Garcia de Rezende e publicada, né, essa compilação em 1516, aí no que se chamou de Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Vamos guardar bem isso, galera. Por quê? O Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende diferencia-se, tá? Diferencia dos cancioneiros medievais. Então, você não pode confundir cancioneiro medieval com cancioneiro geral de Garcia de Rezende, porque o cancioneiro medieval são aqueles que têm as cantigas medievais, né? O cancioneiro da Ajuda, da Vaticana, da Biblioteca Nacional de Lisboa. Agora, aqui não. O cancioneiro geral de Garcia de Rezende foram as publicações aqui da época da poesia palaciana, do humanismo, que o Garcia de Rezende mesmo fez a vez aí de compilar, de guardar, de fazer esse acervo e depois publicar. E aí o que acontece, né, pessoal? Ele deu o nome dele, bobo ele não é, né, pessoal? Eu também faria o mesmo, colocaria Sérgio Palmares, cancioneiro geral de Sérgio Palmares, beleza? Então, veja bem, então isso aqui foi feito pelo Garcia de Rezende. Então, chamou-se Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Bom, pessoal, então, ampliando aí, né, a nossa jogada dentro do humanismo, né? Estamos ainda dentro do humanismo, desse período aí de transição para o classicismo, nós vamos encontrar o teatro popular de Gil Vicente. E a coisa fica muito legal, pessoal. Por quê? Gil Vicente, ele é grandioso na sua produção teatral, e olha lá, olha o meu fundo aí. Então, o que acontece, né? Gil Vicente vai criar agora situações interessantes religiosas, né? Situações muitas vezes até macabras, tá? Mas é claro, tudo com humor, tudo com comicidade, tá? E ele vai trabalhar então o que se chamou de teatro popular Gil Vicentino. Tá bom? Por que teatro popular de Gil Vicente ou Gil Vicentino? Porque o Gil Vicente, ele era um cara esperto, né? Inteligente. Então, o que ele fez? Ele viu que havia teatros, as pessoas, antes até da postura humanista, ainda no período medieval, falando em termos da época do trovadorismo, ainda as pessoas faziam o teatro, e os teatros eram feitos dentro das igrejas, tá? Então, teatro de milagres, né, religiosos, falando de temas bíblicos, falando de vida de santos, aquela coisa mais ao gosto religioso.
Mas aí o que acontece? O teatro vai saindo da igreja, ele vai ganhando as ruas, né? Tem um momento que vira até um carnavalzão, além de encenações, cidades inteiras iam atrás ali, né? Colocando indumentárias e participando das encenações. Mas isso é para aula de teatro mesmo específico, tá? Se vocês quiserem, a gente vai montando aulas de teatro também. Mas vamos lá. Mas aqui, falando do teatro popular de Gil Vicente, o que acontece, né? Gil Vicente ele passa a registrar as suas peças. Ele passa, então, a documentar isso. É claro que muita coisa se perdeu, tá, gente? Muita coisa se perdeu porque não eram publicadas, tá? Quem vai publicar mais tarde as peças de Gil Vicente vai ser o filho dele, chamado Luiz Vicente, tá bom? E aí o que acontece? Muita coisa se perde, muita coisa é modificada aí da peça Gil Vicentina, tá, pessoal? E nós temos aí a peça de Gil Vicente, ela é então popularesca, tá? Ela é ao gosto do povo, então ela segue algumas características bem interessantes. Por quê? Ela foge do padrão grego de texto, do padrão grego de se montar uma peça, ou de se escrever, se fazer uma peça. Então, esse grande dramaturgo, ele cria uma peça, pessoal, inteiramente medieval. A peça dele, a peça teatral de Gil Vicente, não é grega, ela não é clássica, ela é medieval. Tá bom? Então, o Gil Vicente vai trabalhando situações bem interessantes nas peças. Isso você nota muito no Alto da Barca do Inferno, né? Uma peça famosa de Gil Vicente, já foi pedido em vestibulares, tá? Sempre pedem uma coisa ou outra do Alto da Barca, que é bem interessante, porque Gil Vicente vai fazendo a peça em quadros. Tá? Ele não segue uma linha ali, a coisa não está intrincada, não está ligada uma coisa com outra. São quadros específicos, cada quadro tem o seu começo, meio e fim em si mesmo. Então, por exemplo, como os programas de humor que a gente vê aí na TV, né? Então, você vê que cada quadro, ele diz tudo sobre si mesmo, acabou, vamos para outro quadro. Então, Gil Vicente faz isso nas suas peças, né? A gente vê com muita evidência, muita clareza aí no Alto da Barca do Inferno, por ser por essa imagem aí atrás para a gente ver, né? Esse Alto da Barca. Então, olha lá, pessoal. Então, nós temos aqui a questão bem interessante, porque o Gil Vicente então, trabalha no teatro popular, e o teatro dele é popular em quê, pessoal? O teatro de Gil Vicente ele é popular nos temas, ele é popular nos tipos sociais que ele usa, tá? Ele é popular na linguagem. Tá? Então, são atores do povo, porque quando a peça era feita lá na igreja, lá dentro da igreja, ela tinha que ser encenada apenas por pessoas religiosas, pessoas de dentro da igreja, por padres, frades, aquela coisa. Agora, aqui não, aqui são pessoas do povo. Então, o que acontece? O teatro de Gil Vicente, ele é popular, é ao gosto do povo, tá bom? Tem essa frase maravilhosa, né, que se refere à peça de Gil Vicente, às peças dele, que é ridendo castigat mores, isto é, rindo se corrige os costumes. Olha lá que legal. Você então começa a ver uma peça de teatro aí, né, de Gil Vicente, você dá risada, qualquer outra peça que você esteja vendo por aí, você ri daquilo, e daqui a pouco você fala, puxa, eu estou rindo de mim mesmo, porque o que aquele cara está fazendo é o que eu faço. Olha só que legal. E aí você começa, então, a analisar aquilo e você, então, começa a se corrigir, tá? Então, a proposta de Gil Vicente é bem interessante, porque ele fazia peças religiosas, tá? Que nós chamamos de autos, satíricas, que são as peças mais cômicas, mais divertidas, que são as farsas, tá bom? Agora, o Gil Vicente, ele era cristão. Tá? Ele tinha o princípio cristão e Gil Vicente defendia a fé cristã. Então, a peça dele não ataca a igreja, não ataca o cristianismo. As peças de Gil Vicente, e eu estou falando agora especificamente do Alto da Barca do Inferno, é uma peça que critica severamente, diretamente, o indivíduo que suja a imagem da instituição ou que torna a instituição viciosa, tá bom, pessoal? Então, Gil Vicente não está atacando a igreja, quando ele coloca o frade lá, que chega com a amante, né? Chega com a amante dele, está falando mal da igreja. Não, ele está falando mal desses tipos que estragam aí, né, a imagem da igreja, no caso, né? Então, aparece lá o sapateiro que representa a classe do comerciante, tá? Então, você fala, poxa, ele está falando mal aí dos comerciantes, da burguesia e tal. Não, não é bem isso, ele está falando mal daqueles tipos que sujam a imagem aí dessa classe social, tá bom? Então, o Gil Vicente, ele critica aí o indivíduo que suja a imagem da instituição. Então vamos lá. Aí você tem também tipos aí humanos, então vão aparecer pessoas
comuns, né, normais, aí aparece com pessoas também fantásticas, tipos fantásticos, né, como alegóricos, teológicos, né, você tem o bem versus mal, né, esse maniqueísmo que aparece nas peças de Gil Vicente, no caso do Alto da Barca do Inferno, né, então o diabo, o anjo, tá, essa coisa que é bem interessante, que vai mostrar então essa briga, essa coisa que havia no período medieval. A peça de Gil Vicente, né, O Alto da Barca do Inferno, ela foi apresentada, pessoal, pela primeira vez em 1517, mas ela é totalmente medieval. Tá? Então, vamos comentar aqui, então, essa questão bem interessante, porque nesse momento vão se formando, então, aí, a classes teatrais. Então, uma classe teatral vai surgindo, né? Grupos ambulantes, vai apresentando essas peças ali nas ruas, olha lá que bonitinho. Então, monta-se ali um palanque, né? Um palco, e as pessoas vão assistir, estão tudo ali em volta, e vai acontecendo, né? E vai fazendo as peças. Então, essa ideia de teatro, num casa fechada, luxuoso, como nós temos hoje, ao Teatro Municipal de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. E tal. Então, o que acontece? Você vai vendo que esse tipo de estrutura foi criado mais tarde, tá? Então, no século XV é que começam a surgir aí edifícios, né? Que nós chamamos hoje de casa de teatro, de teatro. Nessa época, não, os teatros eram ambulantes, eles eram nas ruas, tá? Então, a peça de Gil Vicente, então, O Alto da Barca do Inferno, né? Então, um alto aí bem interessante, é uma peça longa, tá? E ela tem cunho religioso. Então, os altos, eles têm que ser longos e de cunho religioso, tá bom? Diferentemente das farsas, que são peças curtas, cômicas e engraçadas, divertidas, tá bom? Agora, o Alto da Barca do Inferno, ele tem uma coisa bem interessante, olha lá, uma peça, então, aí, que foi apresentada pela primeira vez em 1517, mas pessoal, totalmente medieval, como eu disse para vocês, totalmente popularesca, de moralidades, deixando morais centrais, e você tem aí a dimensão, né, de um lado você tem o diabo lá, e do outro lado você tem o anjo, mas não pensa que o anjo de Gil Vicente é aquele anjinho, né? Aquele anjinho barroco, todo bonzinho, de cabelinho encaracoladinho, tudo bonitinho, não. O anjo de Gil Vicente é um anjo de dura cerviz, tá? Ele é durão, ele é rígido, ele não quer saber das pessoas ali entrando na barca da glória, não. Então não tem essa, não. Você quer chegar aqui, vai entrar, ele fala para o onzeneiro, né, vamos usar a nossa linguagem aqui, você com esse bolsão aí, o onzeneiro é a mesma coisa que a agiota, né? Pessoas que ganham dinheiro aí em cima de juros altíssimos. Daí ele fala assim, você com esse bolsão aí não vai entrar aqui não. Por quê? Né? Aquele cara representa a pessoa que é ambiciosa, que é doida por dinheiro, que não solta do dinheiro de forma alguma. Então ele fala, não, você não entra aqui não, cara. Você está pensando o quê? Você pensa que o anjo de Vicente vai falar, não, você não vai entrar aqui. Não, ele não fala assim, não. Ele fala, ele é um cara de dura serviço, tá bom? E aí você tem desse lado, então, você tem o anjo, tá? E tem o diabo, o diabo já é camarada, né? Ele é super gente boa, tá? Então ele é amigão aí da raça humana, nessa questão mais humanista. Então ele quer que as pessoas entrem na barca dele, né? Olá, ô da barca, olha lá meu companheiro. Ele se dirige ao frade de uma forma bem interessante, né? O frade vai chegando, ele fala, ô frade, meu amigo, né? Então vai convidar o frade para lutar esgrima com ele. Então toda a amizade com o frade e tudo mais. Então, o diabo ele tem essa linha mais graciosa, assim, mais divertida, tá? E é mesmo para atrair, né? E levar a pessoa lá para a barca dele, né? Vamos embora. E é claro, né? A gente vai vendo aí na peça que apenas duas classes aí que vão se salvar, né? Que é o tolo, o parvo, né? Que representa aí a classe das pessoas mais humildes, simples, que não pecam por maldade, sim, por ingenuidade, e os quatro cavaleiros a serviço da igreja, que defendiam a fé cristã, representando as cruzadas aí nesse momento. Agora, os demais são todos mandados para o inferno, e vai para o inferno fidalgo, por sua arrogância, sua prepotência, né? Ele chega lá com a cadeira, com pajem, vai à alcoviteira, né? Porque ela explorava as meninas lá na época, né? Nas zonas de prostituição, então usava das meninas como meio de exploração, de ganhar dinheiro, meio de lucro. Então, ele vai mandar para o inferno o judeu, né? Porque na época, você sabe muito bem que houve uma perseguição aos judeus, né? Então, até um holocausto nesse momento, então, manda para o inferno o judeu, manda para o inferno o juiz, corregedor, né? Porque considerado corrupto, usava do magistrado para
como meio de enriquecimento, né, ilícito e corrupção, aí a corrupção nesse momento aí bem intensa. Então o que acontece? Gil Vicente vai criticando aí os tipos, o sapateiro que representa a classe dos comerciantes, que é a burguesia, né, que seria essa ideia de burguesia que ele vai criticando. Então Gil Vicente ele ataca severamente todos os tipos ali nesse momento, nesse período, e no caso da Barca do Inferno, da sociedade lisboeta, tá, pessoal? Então o anjo e o diabo, eles servem aí como juízes das almas. Então, eles vêm julgar as almas, né? Eles estão ali, olha, você está chegando aqui e você traz, então, consigo, olha só, todos os rolos da sua magistratura para mostrar, né, o quê? Que você está apegado, então, ainda aquelas coisas. Então, as pessoas vêm com aquilo que ainda são fruto do seu pecado e aquilo que elas estão apegadas ainda. Então, o diabo e o anjo, eles são os juízes, eles estão julgando, né, essas pessoas. E são tipos sociais, tá, pessoal? É bem legal isso, porque o tipo social, o personagem, né, trabalhar dessa forma, muitas vezes ele não vai ter um nome específico, mas o nome da classe que ele pertence, ele vai ter o nome da religião, né, dele, ou da função dele. Por isso que a gente tem um sapateiro, a gente tem um onzeneiro, tem um judeu, né, tem o pavo, que é o tolo, então os 4 cavaleiros a serviço da igreja. Então ele vai dando aí tipos, tá, sociais bem interessantes aí na peça dele. Bom, aí nós vamos ter, pessoal, a farsa, né? A farsa, então, essa coisa mais divertida, essa coisa mais jocosa, mais brincalhona, né? Então, as farsas, elas são curtas, elas são cômicas, né? Elas são de moralidade, então elas deixam uma moral central, né? Isso é bem legal. Então, dentre outras farsas aí que tem a farsa do velho da horta, tá? Eu vou comentar rapidamente aqui com vocês a farsa de Inês Pereira, que eu acho fantástica, uma farsa que eu adoro. Então, é bem brincalhona, bem divertida, tá? Que é bem legal, porque é a moça, a moral central é a moça que, cansada do serviço doméstico, ela busca refúgio no casamento. Olha que legal, né? Quantos de vocês aí querem fazer faculdade em outra cidade, né? Vou prestar vestibular em outra cidade, ou quer fazer universidade até fora do país, porque não aguenta mais ficar com o pai e a mãe em casa, não aguenta mais ficar na minha casa e tal, né? É a mesma coisa que nessa época, só que a mocinha aí não ia estudar, nessa época não podia nem estudar, uma mocinha dessa. O que acontece da classe mais simples, não tinha como estudar. E aí o que acontece? Essa moça, a única solução para ela sair de casa, parar de ficar fazendo serviço doméstico, ela não aguentava mais ficar lavando louça para a mãe dela, ficar lá limpando o banheiro, costurando, limpando o chão, né? É o que você deve estar fazendo aí em casa agora em tempos de pandemia, né? Todo mundo aí ajudando papai e mamãe em casa, não é isso? Aí olha lá, aí a moça não aguenta mais isso. O que ela quer então? É casar, é a única solução, a salvação dela é casamento. Só que o que acontece, né? Ela vai arrumar o marido que ela sonhava, achava que seria um poeta, né? Um cantor e tal. Ela arruma esse marido, mas o cara não é nada disso, ele é escudeiro real, o cara é bruto, é grosseiro, judia dela, trata mal, aí acaba indo para a frente de batalha, morre, graças a Deus para ela, né? E ela fica viúva, aí ela vai voltar para um antigo namorado, um antigo sujeito que era interessado nela, ela vai então se casar com ele e tal, vai ficar com ele, e ele é gente boa, o cara é do bem e tal, tratava bem a mulher e tudo mais, mas aí aparece na vida dela um namorado lá da infância, um antigo namoradinho da infância, daí ela acaba traindo esse marido do bem com esse cara, né? Por isso a peça é baseada na máxima, né? Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Aí você decide, você quer ser o asno ou o cavalo, né? Você gosta de quem? Do asno ou do cavalo? Então, aí a peça brinca muito com essa situação, muito divertida, por isso é uma farsa, né? Então, a farsa difere grandemente do alto. Tá bom, pessoal? E agora nós vamos aí caminhando para o final da nossa aulinha de hoje, com alguns exercícios. Já ponho até aqui respostas para vocês, tá? Para nós adiantarmos aí o processo. Olha só, cuidado, hein, gente? Olha esse enunciado sobre a poesia palaciana. Assinale a alternativa falsa, é a falsa, pessoal, não é a verdadeira. Tem gente que está tão acostumado com a alternativa verdadeira, correta, que vai lá, poxa, mas está tudo correto. Você tem que achar falsa. Então vamos lá. É mais espontânea que a poesia trovadoresca. Só por aqui você já para, né, pessoal? A poesia palaciana não é mais espontânea que a trovadoresca. A poesia palaciana,
ela é da paranobreza, ela é declamada nos palácios, então não ganha esse gosto popularesco, tá bom? Então aqui a gente já vê que é a falsa, ok? Vamos para a segunda questão aqui, pessoal, que pode ser perguntada, né, em provas aí futuras. O Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende não contém o quê? A alternativa aqui assinalada é a E, sonetos e canções. Gente, não tem no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende soneto, porque o soneto é do classicismo, que vem depois aí, né, do humanismo, que eu já disse a vocês. E as canções são as cantigas medievais, então não ocorre isso ali na compilação, né, nesse acervo do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, ok? Então, cuidado para você não ser pego nesta situação. Então, vamos lá para a última questão, que é da FUVEST. Indique aí a afirmação correta, agora sim, a correta, tá? Sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Olha lá, a alternativa é B, o moralismo vicentino localiza os vícios não nas instituições, mas os indivíduos que as fazem viciosas, ok? Então, é só você perceber que a obra de Gil Vicente, né, ela não tem uma estrutura intrincada, como diz aí a A, tá? Ela é feita em quadros, tá? Então, só pode ser realmente a B. Belezinha, pessoal? Então, com isso, pessoal, nós vamos terminando a nossa aula de hoje, tá? E eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco, tá? Com essa aula e que isso o tenha ajudado muito, pessoal. E com isso, então, com essa musiquinha gostosa, nós vamos encerrando, então, a nossa aula 2 de literatura. E hoje nós falamos sobre poesia palaciana, tá? Do Alto da Barca do Inferno, dentro, então, do período humanista, né, que é essa fase de transição, tá, das cantigas trovadorescas para, então, o classicismo. Valeu, pessoal. Olha, não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal, põe um joinha lá, tá? E nós vamos caminhando juntos, temos mais coisas para trabalharmos. A próxima aula que eu colocarei será sobre classicismo, tá bom? E quinhentismo no Brasil. Beijo a todos, grande abraço, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal.